Olá a todos, estamos novamente ligados no canal do Sercom, com muita alegria, buscando mais compreensão, entendimento dos ensinamentos que Emmanuel traz para nós, sempre nos lembrando e fazendo reflexões em torno dos ensinamentos de Jesus. E hoje, nessa prece simples do nosso coração, nós vamos elevando o nosso pensamento e procurando colocar um copo de água, aquela água fresca, a água pura, lembrando que a água é um dos elementos mais simples e receptivos da natureza. E é então que durante a prece, as nossas rogativas, que vem até esse líquido, as bênçãos dos céus. É como se fosse um orvalho divino, trazendo para nós o refazimento do nosso campo espiritual, emocional e aquilo que muitas vezes precisamos na matéria, no campo físico. Então é com essa confiança que iniciamos hoje a nossa conversa a respeito de um tema que Emmanuel hoje traz, a videira. Diz assim Jesus: eu sou a videira e meu pai o lavrador. Está em João, no Evangelho de João. Jesus, ele diz: eu sou a videira e meu pai o agricultor. A videira era símbolo em Israel. Os ramos são os discípulos. Então, os discípulos precisam dar bons frutos, né? Os ramos dão frutos. Os discípulos precisam dar bons frutos. E nós lembramos aquilo que Jesus nos fala a respeito da figueira seca. Diante da figueira seca, a árvore estéril, improdutiva, nós sabemos que Jesus caminhava com os discípulos, estavam cansados, gostariam da sombra, do descanso, do alimento. Ela não ofereceu nada. Era a árvore improdutiva. Então, ele não perde o momento para fazer uma comparação sobre as pessoas que muitas vezes se assemelham a essa árvore improdutiva, uma árvore seca. O discípulo, quando não está ligado, conectado com Jesus, quando ele perde essa unidade, ele se torna a árvore seca. Ele não dá bons frutos, porque ele vai caminhar por conta dele próprio, segundo o que ele pensa, o que ele sente, o que ele acha. Então ele se afasta de Jesus e deixa de receber a seiva que vem do tronco. Ficam galhos o quê? Secos. E Jesus então lembra isso para nós, a figueira. Não era nenhuma crítica, lógico, à natureza, mas sim salientando a nossa imperfeição, a imperfeição do homem. Quantas vezes nós temos condições de fazer algo, de ajudar, onde nós estivermos, aquela situação se apresenta, mas nós não nos apresentamos. Ficamos de mãos vazias. Tem uma história, fala sobre um homem. Ele vivia muito bem, tinha muitos bens, muitos empregados. Vez ou outra, chegava um funcionário e dizia para ele: você não pode
adiantar o meu salário, eu tenho tanta necessidade, problema na família, meu filho. Ele dizia assim, viu, volta depois, porque agora eu não tenho condições de te ajudar. Mais tarde então a gente conversa. Ele sozinho, o que ele pensava? Mas tudo o que eu tenho é para o meu filho. Eu guardo para o futuro do meu filho. Chegava um familiar e, puxa, você poderia me ajudar? Eu estou tão necessitado. Um remédio, um alimento, a mesma coisa. Agora eu não posso. Agora eu já estou comprometido com outras coisas, volta depois. E pensando, mas eu guardo tudo para o futuro do meu filho. Tempos e tempos com essa mesma conversa. Chega um momento que de fato o filho desenvolve uma doença de difícil diagnóstico. E ele, onde ele vai gastar o dinheiro? Com a doença no filho. Então, a espiritualidade vem e diz assim, ele teve muito tempo para fazer o bem, utilizar todos os recursos que ele tinha em benefício do próximo. E ele não fez. Ele poderia ter angariado simpatia, amizade. Quando a gente faz algo de bom, principalmente em questão do dinheiro, então a mensagem fala que é uma prova muito grande, porque vem testar fortemente o nosso equilíbrio. Se alguém vem e nos pede e a gente tem condições de dar, é uma alegria para aquele que recebe. Aquela pessoa, ela vai orar por nós, ela vai agradecer, né? Vai ficar feliz, se equilibrar por aquilo que a gente fez. Então isso naturalmente retorna para nós, um benefício para nós. E ele não fez isso. E diz uma mensagem de Emmanuel, remuneração espiritual, que quando a prova chega diante de nós, mas é aquela prova mais difícil, temos os advogados de defesa, espíritos amigos que nos acompanham. E aí vem a nossa boa vontade, o nosso esforço, aquilo que nós fizemos. E muitas vezes aquela situação, ela é muito amenizada. E nós vemos que então ele não agiu dessa forma. E no texto de hoje, fala justamente que aquele que não tem a unidade com Jesus, torna-se aquela pessoa que ela pensa ser autossuficiente, ela fica presa ao indiferentismo, ou seja, o egoísmo, presa ao comodismo, às vezes de dizer, não, eu não devo nada para ninguém, não, eu não preciso ajudar, vai pedir para outro, que o outro ajude. Então, ela está distanciada dessa conexão com Jesus. Então, ela age dessa forma. Tem até um mito que vem da mitologia romana, da deusa Juno e o pavão. Então ela caminhava com um lírio e um pavão. E um dia o pavão chega diante dela e fala, deusa, eu hoje estou muito queixoso, como pode? Olha a minha voz desagrada a natureza, enquanto o roxinol, né, uma criatura tão pequena, e tem um canto que agrada a todos.
Como pode isso? E Juno, a deusa, então diz assim para ele de forma enérgica: ave invejosa, tu és extraordinário. Por que invejas os outros animais? A águia, ela é corajosa. O falcão é forte. A gralha prenuncia às vezes coisas ruins que vão acontecer no futuro. Mas você tem altivez, tem beleza, tem porte. Por que invejas os outros animais? Utiliza das tuas qualidades, porque cada um tem as suas características e tem as suas qualidades. E ele ainda se queixando, desejando mais. Então ela diz para ele: ave invejosa, deixa de ser invejoso, porque senão eu mesma haverei de tirar a tua plumagem. Vá e aproveita as qualidades que você tem. Quando nós falamos, o pavão, nós até usamos, né? Ai, a pessoa que se pavoneia parece um pavão. O que é? A vaidade. E a vaidade, ela tem uma ligação, né? Com outra amiga, que é a inveja. De achar que sempre ela tem que ter o poder a mais do que os outros. Ela é que deve ter mais privilégios, tem mais qualidades, ela própria se autoelogia. Então, se uma pessoa acha que ela tem todas as qualidades, é óbvio que diante de uma outra ela vai se comparar, né? Invejando, às vezes, o que a outra tem, o que a outra aparenta, do jeito que a outra faz. Aí, ainda, são aquelas pessoas que não entenderam que nós precisamos uns dos outros. O que Jesus diz: a figueira, os ramos, a seiva, um ligado ao outro, né? Um nutrindo o outro, recebendo também. Quando precisa, o frescor daquela seiva, da nutrição. Esquecem que vivem em sociedade e que ninguém pode viver sozinho, dizendo: não, eu não preciso de ninguém. Nessa autossuficiência, que isso não é bom, não é saudável. Né? Nós precisamos, sim, uns dos outros, nos ajudando, aprendendo, né? E Jesus, ele deixa isso claro para nós no Evangelho. Tudo ele sabia, ele era um mestre, um Cristo. E, no entanto, ele chamava os discípulos, depois os apóstolos, para caminharem com ele, para trabalharem juntos o que ele ensinava. Essa questão de grupo, de união, um oferecer para o outro quando algo ali falta, receber quando o outro ainda tem excesso e pode dar, compartilhar, dividir. Com isso, tem uma outra historinha muito interessante que faz muito a gente pensar. Um rapaz pega um barco, ele e o pescador, e ele vai atravessar uma margem para outra do rio. E ele vai conversando com o pescador, ele com celular, um laptop.
Mas como? Eu não entendo. O senhor um pescador? O dia inteiro, para lá, para cá. Sem notícias, internet, tudo hoje que é de moderno, tecnologia. O senhor não absorve nada disso? E o pescador muito simples, falando que aquele era o trabalho dele, que ele era muito feliz de estar aí, de estar na natureza, até que em um determinado momento o barco vira. E quando vira, esse jovem não sabia nadar, vai se afogar. Quem o salva? O pescador. Aí o pescador diz para ele, então, eu não sei nada sobre tecnologia, mas ainda bem que eu sei nadar, porque assim eu pude te salvar de morrer afogando. Então, a gente não pode subestimar ninguém, né? Tentar às vezes diminuir, até olhando pela aparência, porque nós não sabemos que espírito está ali habitando aquele corpo. Que espírito está ali numa nova oportunidade reencarnatória, né, diante de nós. E tem sempre uma razão e um porquê. Então, por isso que essa lição hoje ela é muito bonita. Justamente ela vem falar sobre isso. Que nós temos conexões uns com os outros. A gente não pode perder essas conexões. Porque hoje talvez possa estar um pouquinho fraca, né, a ligação. Mas amanhã ela vai precisar se fortalecer. Então, nós precisamos entender isso. E é a grande lição que Jesus deixou para nós, dizendo, eu sou a videira, meu pai é o agricultor e os discípulos são os ramos, que são alimentados pela seiva, o tronco, que é ele que nos fortalece. Então que seja uma semana de bênçãos para todos nós, de saúde, de paz e de alegria. Graças a Deus.